Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 412 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Estamos aqui no capítulo que narra a vida do nosso santo de 1769 a 1770. A morte aqui de Clemente XIII, depois a eleição de Clemente XIV. Solene aprovação das regras. Chegados ao palácio, introduziram-nos imediatamente, a pedido do pontífice, ao gabinete papal. Então Paulo vai lá visitar Clemente XIV, né? Apenas o viu, levantou-se o Santo Padre e correu a abraçá-lo com verdadeira efusão de alegria. Fê-lo sentar-se a seu lado, ordenou que pusesse o solidel, dando-lhe 1000 provas de carinho. Comoveu-se o santo ancião, derramando muitas lágrimas. Após prolongado e íntimo colóquio, o servo de Deus, animado por recepção tão cordial, suplicou humildemente ao Santo Padre que se dignasse aprovar solenemente a congregação. Respondeu-lhe Sua Santidade que o faria de bom grado. Depois de 1 hora de audiência, o Papa tomou pelo braço o santo amigo e, com insigne benevolência, acompanhou-o até a porta. Aos protestos de Paulo, respondia o pontífice: Deixe-me praticar a caridade. Em 18 de junho, Paulo voltou à audiência de Clemente XIV para apresentar-lhe o memorial, pedido de aprovação das santas regras e dos privilégios das demais congregações e ordens religiosas. O soberano pontífice, que o venerava como santo, acolheu-o com a mesma benevolência da primeira vez. Dignou-se apresentar-lhe uma cadeira, ajudando-o a sentar-se. Disse que iria pessoalmente examinar o memorial e as santas regras. O padre consultor-geral, aludindo a Bento XIII, que facultara ao santo fundador reunir companheiros, atreveu-se a dizer que um filho de São Domingos dera o nascimento ao Instituto da Paixão. Pois bem, interrompeu Clemente XIV, sem dar-lhe tempo de completar o pensamento. Um filho de São Francisco o aperfeiçoará. Paulo, por sua vez, disse ao Santo Padre que esperava visitar no dia da Assunção a imagem da Santíssima Virgem em Santa Maria Maior, na Capela Borghese, a fim de agradecer, pela mão de Deus, a confirmação do Instituto com novos privilégios. Na véspera da Assunção, após 40 dias de exame, os dois comissários, Monsenhor Galata e Monsenhor Garampi, mais tarde cardeais da Santa Igreja, notificaram ao Santo Padre seus votos de aprovação. No dia seguinte, Sua Santidade enviava à residência do Santo Crucifixo o padre San Giorgio, seu confessor, a fim de comunicar a Paulo que seus anseios estavam satisfeitos e que já providenciara o despacho do breve para a nova confirmação das regras com bula de aprovação. Não se pode exprimir quão sensibilizado ficou o coração do santo à cortesia do pontífice e à proteção de Nossa Senhora. Voou, pois, a Santa Maria Maior, onde precisamente havia 50 anos, ante aquele comovente ícone, emitira o voto de propagar a devoção da Sagrada Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar da idade avançada e dos graves incômodos, assistiu quase sempre de pé ao ofício divino, rendendo vivíssimas ações de graça a Deus
e a Santíssima Virgem. Por carta circular, comunicou a grande mercê a todos os religiosos, ordenando solenes ações de graça. Passados alguns dias, foi o venerável fundador agradecer ao Santo Padre. Como sempre, cordialíssima foi a recepção. Depois de familiar palestra, com simplicidade infantil, Paulo disse a Clemente XIV: Santo Padre, como hei de pagar as despesas do breve? E, assoprando levemente a mão, acrescentou: tenho apenas isto. O Santo Padre, comovido, respondeu-lhe sorrindo: Padre Paulo, deveis bem mais do que pensais, porque além do breve, vou dar-vos também uma bula. Não penseis mais nisso, conheço bem a vossa pobreza. Paulo retirou-se plenamente consolado. Por mais que se apressasse, levou algum tempo, mas finalmente ficaram prontos os dois importantíssimos documentos. O breve, com data de 15 de novembro de 1769, confirmava as regras. A bula, com data do dia seguinte, aprovava solenemente o Instituto. Ao invés de expedi-los num rasgo genial de extraordinária bondade, Clemente XIV encarregou um prelado de levá-los pessoalmente ao servo de Deus. Qual presente precioso no dia 23, festa de São Clemente. Paulo beijou respeitosamente a bula, rica de mercês e privilégios, e, colocando-a sobre o altar, reuniu a pequena comunidade para o hino de ação de graças à divina misericórdia, sempre liberalíssima em seus favores. Paulo prega o jubileu em Roma. No mesmo ano, conforme a praxe, Clemente XIV publicaram um jubileu extraordinário pela sua elevação ao trono pontifício. Santos e ardorosos missionários deveriam pregar missões nas principais igrejas de Roma, a fim de disporem as pessoas ao precioso tesouro das indulgências. O Santo Padre incumbira ao cardeal vigário da escolha, com a condição, porém, de não faltar o grande apóstolo da paixão, caso seu estado de saúde o permitisse. O cardeal foi pessoalmente à residência do Santo Crucifixo comunicar a Paulo os desejos do pontífice. Humilde ancião, excusou-se por modéstia, alegando o peso dos anos, o estado de saúde e a quase completa surdez. Respondeu-lhe o cardeal: Padre Paulo, possuís excelente voz. Quanto à surdez, basta que não sejam surdos vossos ouvintes. É muito engraçado isso aqui. Reconhecendo sempre na vontade dos superiores a vontade de Deus, submeteu-se à obediência, preparando-se com o estudo e a oração para essa última batalha por Deus e pelas pessoas. Colonna pôs à escolha do servo de Deus 3 igrejas: São Carlos, no Corso, Santo André dell'Araste, frequentada pela alta sociedade romana, e Santa Maria da Consolação, em subúrbio pobre. Como era de esperar, Paulo preferiu a última, dizendo que Nosso Senhor o enviara a evangelizar os pobres. Evangelizare pauperibus misit me. Ele me enviou para pregar as boas novas aos pobres. Lucas 4:18. Sua Emerentíssima não se contentou com a escolha. Admirou a humildade do santo, mas desejava campo mais vasto ao zelo do apóstolo, para mais abundantes serem os frutos de suas palavras. Vossa Reverendíssima pregará na Basílica de Santa Maria do Além-Tibre, concluiu o cardeal. Iniciar-se-ia a missão no dia 10 de setembro,
Dias antes, violenta febre prostra o santo missionário. Afligiu-se deveras o soberano pontífice, enviando imediatamente ao santo crucifixo o próprio confessor para consolar o amigo e seu médico para o tratar. Comoveu-se o humilde religioso, a afetuosa solicitude do pontífice, exclamando a chorar: por que para mim tanta ventura? Eu, o menor filho da Santa Igreja. O desapontamento foi geral. Quando viram no púlpito, em vez do célebre missionário, a um de seus filhos, mas o desapontamento se converteu em angústia ao conhecerem o motivo da substituição. Verdadeira multidão dirigiu-se ao santo crucifixo para saber da gravidade da doença e se ainda havia esperança de ouvi-lo. O anelo do povo e a mágoa do pontífice conseguiram de Paulo um ato heróico. Debilitado pela febre, convalescente ainda, levantou-se do leito e dirigiu-se ao combate. Se aqui me encontro, exclamava o atleta de Cristo ao imenso auditório, devo-o ao valor da obediência ao Santo Padre. A comoção era geral ao contemplarem o venerando ancião, levado ao púlpito pelos braços de pessoas caridosas. Todavia, na cátedra da verdade, ele se transformava. Apoiado ao bastão, descalço, de cabeça descoberta, como em anos passados, o zelo renovava-lhe as energias. O fogo da juventude reacendia-se nos seus olhos. A voz, sempre vibrante e sonora, reprovava os vícios ou louvava a virtude. Quando discorria sobre a paixão do Senhor, desfazia-se em lágrimas e obrigava todos a chorarem com ele. Roma em peso se comove. Nobres e plebeus, prelados e cardeais, todos ouvem aquela sublime linguagem como eco do céu, onde já pairava a alma do apóstolo. Aumentava dia a dia o concurso do povo. Tornando-se pequena a imensa basílica, teve que continuar as pregações na praça fronteiriça. Mesmo assim, milhares de pessoas foram obrigadas a retirar-se sem terem a consolação de ouvir a voz do pregador. Terminado o sermão, precipitavam-se sobre o santo. Todos queriam tocar-lhe as vestes, beijar-lhe as mãos, vê-lo de perto. Homens vigorosos e uma companhia de soldados mandados pelo cardeal Pamphile a custo conseguiam protegê-lo da multidão. O sumo pontífice desejava todas as noites ter notícias do amigo, especialmente de sua saúde e do êxito de seus sermões. Satisfeito dos frutos colhidos pelo seu povo de Roma, assim se expressava: deixai-o fazer, como se dissesse: veremos outros prodígios. Foi o que sucedeu. A voz do apóstolo sacudiu toda Roma. Sua palavra poderosa repercutia em todas as igrejas, impulsionando irresistivelmente todas as pessoas. É que Deus se comprazia em coroar, com a mais brilhante e fecunda das missões, no centro do catolicismo, na cidade dos grandes apóstolos Pedro e Paulo, um apóstolo de 50 anos. Na abundância de tão rica messe, apanhemos humilde flor, desconhecida aos olhos do mundo, mas toda fragrância aos olhos de Deus. Enternecidas com as palavras de Paulo sobre a paixão de Nosso Senhor, a jovem princesa de Carignano sentiu nascer-lhe na alma imenso prazer pelas coisas do céu. Renunciou aos prazeres mundanos, aos esplêndidos saraus,
às estéreis frivolidades do século, para, de ajuste com seu marido, príncipe Dória, viver unicamente para Deus. Seu palácio tornou-se verdadeiro claustro. Mudança tão repentina foi causa de murmuração entre os adoradores do mundo, pesarosos pela ausência de uma princesa que, pela distinção da juventude, pelos dotes de inteligência e pela magnitude das riquezas, era o atrativo e o encanto das brilhantes reuniões, caluniaram-na de que os escrúpulos lhe haviam perturbado o juízo. Paulo, pelanezado por essas calúnias, exclamou: que a glória para Roma se pudesse ufanar-se de possuir muitas loucuras como essa. O servo de Deus animava a perseverança em meio dos insultos insensatos. Seus conselhos chegavam à jovem princesa por intermédio de santo sacerdote. O fulgor das virtudes da princesa fez com que todos reconhecessem naquela mulher o modelo da nobreza romana. Pregado o último sermão com força prodigiosa, Paulo fugiu dos aplausos, ocultando-se no santo crucifixo, para lá viver no recolhimento e na oração. Com a definitiva e solene aprovação das regras, julgava terminada a sua missão. Nutria um único desejo: retirar-se à solidão do Santo Anjo e ali terminar seus dias na paz do Senhor, dormindo o último sono ao lado de João Batista, o saudoso irmão. Para despedir-se da cidade eterna e enriquecer-se com os tesouros das santas indulgências, visitou em outubro as 7 basílicas. Os grandes santuários, as relíquias dos mártires, notadamente dos apóstolos Pedro e Paulo, seus patronos, reanimaram-lhe sobremodo o fervor. A visita às 7 basílicas, né, que virou uma tradição, né? Já era tradição dos santos, mas virou uma tradição, inclusive, dos fiéis leigos, né? Depois de São Felipe Neri, né? No século XVI. O Papa o detém em Roma. Dispunha-se a partir quando o cardeal vigário, informado de sua resolução, foi ao santo sacrifício dissuadi-lo de deixar Roma. Como nada conseguisse, levou ao conhecimento do pontífice o projeto do santo fundador. Clemente XIV, não consentindo que Roma perdesse tão rico tesouro, e ademais, desejando-o sempre junto a si, disse-lhe com paternal afeto: eu sei que vossa reverendíssima irá fazer no seu retiro do Santo Anjo. Eu sei. Rezará para si, para nós e para toda a igreja. Pois bem, o mesmo poderá fazer aqui em Roma, e melhor ainda. Inclinou o humilde religioso a cabeça. Deus falara pelos lábios do santo, do Papa. Ele obedecerá. Agradou a Clemente, exímio juiz, em se tratando de virtudes, essa admirável submissão. Ele irá recompensar o heróico sacrifício. Por ocasião do Santo Natal, Paulo foi, conforme costumava, visitar sua santidade. Manifestando o pontífice, como sempre, afeto, fê-lo sentar-se ao seu lado e pronunciou as seguintes palavras: Padre Paulo, já que vossa reverentíssima se rendeu, de pronto, ao desejo do cardeal vigário e ao nosso, permanecendo em Roma, justo é que providenciamos uma casa e uma igreja para a sua congregação. É necessário, é de justiça, mas dê-me tempo. Em seguida, para dar ao venerável ancião o consolo de celebrar o santo sacrifício na noite de Natal, facultou-lhe cantar a missa na capela doméstica de sua residência. Satisfeitíssimo pelo insigne favor, Paulo retornou à modesta habitação.
não podendo conter os transportes de alma, repetia: ó prodígio, ó milagre, um Deus vem a nós. Somente ele poderia dizer-nos as comunicações divinas recebidas naquela noite de graças e bênçãos. A abundância das lágrimas e o ardor do rosto manifestavam o fogo sagrado com que o divino menino lhe abrasara o coração. De manhã, celebradas as outras 2 missas, foi venerar o santo presépio na Basílica de Santa Maria Maior. Lá, ante aquele trono de pobreza, ajoelhado ou em pé, assistiu à missa solene celebrada pelo Santo Padre. Passou o dia todo absorto na contemplação desses inefáveis mistérios de caridade, anelando seu coração a correr docemente para o Verbo, para a sabedoria eterna, que se fez homem e habitou entre nós. Então, aqui termina o capítulo 33 e dará tempo para a gente, será que dará tempo para a gente ler? Vamos ler aqui só o primeiro item do capítulo 34, que narra a vida do santo de 1770 a 1771. Visita a província do Patrimônio. Principiava o ano de 1770. Surge, por vezes, em pleno inverno, um desses dias ensolarados que dá nova vida à natureza. Também, no ocaso da existência, deparam-se por vezes essas transformações repentinas, brilhantes raios solares a reanimarem e revigorarem as forças debilitadas. Foi o que se deu com Paulo da Cruz. Julgando-se com vigor bastante para empreender uma viagem, resolveu visitar os retiros do patrimônio de São Pedro. Isto é, aqui tem uma nota informando, isto é, os dois do Monte Argentário e os de Tarquínia, Toscânia, Vetralha e Soriano. Em 19 de março, solicitou permissão e a bênção do Santo Padre. O padre condescendeu com os desejos do santo, contanto que não se opusesse o cardeal vigário. Nessa ocasião, manifestou o Santo Padre o desejo de acumulá-lo de novos benefícios, e como se nada fizera pelo Instituto, queixou-se de que Paulo nada lhe pedisse. Admiro sua discrição, disse o pontífice, mas suplico-lhe, peça tudo de que necessita, sem temor de ser importuno. Paulo foi ao encontro do cardeal vigário, que opôs dificuldades à partida, consentindo afinal, com a condição de que estivesse de volta, no mais tardar para a festa de São João Batista. Temia sua emerentíssima pela saúde do venerável ancião, desejando tê-lo em Roma antes dos excessivos calores do estio. Antes de partir, Paulo foi visitar os sepulcros dos apóstolos São Pedro e São Paulo, recomendando-se a sua proteção. No dia 27 de março de 1770, em companhia do confessor, dirigiu-se para Civitavecchia. Péssima era a estrada e o vento bastante frio. Paulo teve de sofrer muito. Ao companheiro, que sorrindo lhe perguntava se por essas estradas tinha puxado a carroça, respondeu Paulo: Carroça? Carroção. Ia e vinha de Roma ao Monte Argentário para os interesses da congregação, sempre a pé e descalço, nos grandes rigores do inverno, como nos ardores do verão. Oh, quanto sofri! À tarde desse dia chegaram, tiritando de frio, à hospedagem de Monterone, onde, após tomarem leve refeição, pôs-se Paulo a falar de Deus às pessoas da casa, que naquelas solidões raramente tinham ocasião de ouvir a palavra divina. Discorria, como sempre, com extraordinário fervor, mas em tom familiar e persuasivo. No dia seguinte, celebrada a Santa Missa, prosseguiu viagem. Em Civitavecchia, onde ainda viva
onde ainda viva era a lembrança de sua missão, deteve-se um dia, pela insistência do benfeitor que o hospedara. Inúmeras pessoas foram visitá-lo e aconselhar-se com ele. Em 29 do mesmo mês, chegava ao retiro de Tarquínia, recebido com indescritível alegria pelos religiosos. Na manhã seguinte, abriu a visita canônica, pregando simultaneamente o retiro espiritual à comunidade. As lágrimas e o amor emprestavam-lhe as palavras, irresistível eloquência. Celebrou todas as cerimônias na festa de Nossa Senhora das Dores e durante a Semana Santa. Das exortações e conferências, transpirava o incomparável apóstolo de Jesus crucificado. Depois da Páscoa, encaminhou-se para a querida solidão do Monte Argentário, em uma embarcação à vela em Corneto. Assim que partiram, violenta tempestade obrigou-os a desembarcarem na torre de Montalto. O santo aproveitou a ocasião para evangelizar os pescadores na praia. Todo absorto em Deus, não percebeu que lhe cortaram pedaços da capa. Essa ingênua piedade recebeu imediata recompensa. Pedindo-lhes o servo de Deus algum pescado, responderam nada possuírem. Pois bem, meus amigos, lançai as redes. Padre, é trabalho perdido, não sendo tempo propício. Que importa? Lançai as redes, insistiu o santo. Por condescendência, lançaram as redes e eis reproduzida a milagrosa pesca do Evangelho. 200 libras de peixe, inclusive enorme esturjão. Correram a mostrá-lo ao servo de Deus. Exclamavam surpresos e reconhecidos. Obrigado, Padre, obrigado. Isto é milagre devido às vossas orações. Como o mar tardasse em serenar, Paulo decidiu prosseguir a viagem por terra. Impossível, contudo, encontrar um coche. Então, confiando em Deus, resolveu seguir a cavalo. Andou assim cerca de 42 quilômetros, com vento frio e tempo chuvoso. Ao cair da noite de 17 de abril, chegaram ao Betelo, onde contara entrar sem ser reconhecido. Todavia enganou-se. Com a rapidez do relâmpago, todo Orbetelo soube da chegada do santo, acudindo em tropel civis e militares, pobres e ricos, crianças e adultos, e por entre aclamações de alegria acompanharam-no à casa do benfeitor. Passou a noite recebendo visitas e inflamando corações no amor a Jesus crucificado. Desejava prosseguir viagem na madrugada seguinte, mas chuva torrencial obrigou-o a permanecer em Orbetelo o dia todo. Ditosa chuva que a cidade bendizia e que não temeu enfrentar para estar aos pés do apóstolo, pedindo-lhe a bênção e cortar-lhe fragmentos do hábito e da capa. Impaciente por rever a saudosa solidão onde passara a juventude, empreendeu corajosamente a subida do Argentário. Repetia de vez em quando: "Ah, quantas coisas me recordam esses montes." Aumentou-se-lhe a comoção à vista dos religiosos, descendo contentes a encosta ao encontro do Pai amadíssimo. Chegado ao retiro da apresentação, deu início à visita canônica. Que consolação não experimentou ao ver o fervor daqueles filhos, unidos todos pelos vínculos da verdadeira caridade. Encorajou-os a seguirem, sempre com o mesmo ardor, as pegadas de Jesus crucificado. Da apresentação passou ao retiro de São José. Saíram-lhe ao encontro os noviços, fazendo ressoar pelas quebradas das montanhas, com voz vibrante, o hino Benedictus. Enternecido, começou a chorar. O confessor, servindo-se das palavras de São Francisco de Sales, interpelou-o. Está chorando? Respondeu-lhe o santo fundador. Como quer que não chore,
quando me lembro que ao subir pela primeira vez essa montanha, tinha apenas um pedaço de pão e 20 bagos de uva, recebidos de esmola em Pitiguian. E agora contemplo 2 casas repletas de fervorosíssimos religiosos que dia e noite cantam os divinos louvores. Permaneceu vários dias no noviciado. Comprazia-se, sobretudo, em estar no meio daquela juventude, primeira florescência da alma, suave perfume do coração, encanto de inocência e de amor que, como a embalsamar o santuário, parecia rejuvenescer o santo Sião. Falava com ternura verdadeiramente maternal àqueles filhos ainda necessitados de leite. Numa de suas alocuções, discorreu de maneira tão comovente que aqueles jovens em flor derramaram rios de lágrimas. Nos recreios, era o primeiro a comunicar-lhes essa encantadora alegria que faz da vida religiosa paraíso antecipado. Para ouvi-lo melhor e não perderem nenhuma palavra, os jovens noviços agrupavam-se ao seu redor. Certa ocasião, numa dessas recreações, tinham-os presos a cada palavra que saía de seus lábios, elevando-os insensivelmente da conversação jovial às belezas do paraíso. Então, Padre Pedro de São João, mestre de noviços, em arroubo de entusiasmo, atreveu-se a dizer-lhe: Meu padre, se vossa reverendíssima morrer longe de nós, digne-se legar em testamento ao noviciado seu coração. Queremos conservá-lo aqui. Meu coração? Exclamou o santo, desfeito em lágrimas, e fazendo um gesto como se desejasse arrancá-lo do peito. Meu coração merece ser queimado e lançado suas cinzas ao vento, pois jamais soube amar a Deus. Ditas essas palavras, retirou-se à cela, a fim de mais livremente chorar aos pés do crucificado. Que exemplo e que edificação àqueles religiosos que davam os primeiros passos no caminho da vida religiosa. Então, vou terminar aqui nessa parte tão bela, né? A leitura de hoje, para dar mais oportunidade para a gente comentar aqui, né? Então, aqui nós temos nessa leitura de hoje, né? Uma descrição da calorosa, né? Relação que São Paulo da Cruz, né? Teve com Clemente XIV, né? Bonito que ver um Papa, né? Reconhecendo, né? A santidade de São Paulo da Cruz, né? Com ele ainda vivo, né? E como que, enfim, ele pôde favorecer, né? Nós vemos aqui depois algumas outras coisas que Clemente XIV vai fazer por São Paulo da Cruz e pelo Instituto, né? Da Cruz. Mas é uma beleza ver que a suprema autoridade da igreja, né? Se curva à santidade de um homem, né? Reconhecendo, né? Essa suprema autoridade, né? Reconhecendo a presença de Deus, né? Em tudo que acontecia com esse simples Padre Paulo, né? Padre Paulo da Cruz, né? E essa cordialidade que é tão ausente, né? Na corte romana, né? E não é
só de hoje isso, né? Porque Roma é uma corte, né? E, e tem toda a, a dinâmica de uma corte, né? E é muito bonito vermos sumo pontífices, né? Que podem, têm a coragem de, enfim, achar caminhos, né? Ternos e quase que não protocolares, né? Para essas relações, né? Com esses grandes homens, esses grandes santos, né? E, e por outro lado, é belo ver, né? O santo, né? Em sua aceitação da autoridade da igreja, né? E em sua obediência, né? E quase que é, quase que não aceitando, né, essa cordialidade papal por humildade, né? Uma belíssima relação essa, né? Descrita aqui pelo nosso biógrafo, né? E, enfim, o que seria um alívio para nós, né? Saber que em algum momento isso já ocorreu, né? No Vaticano, já ocorreu com a nossa autoridade máxima, né? Mas eu queria deixar mais tempo para os comentários dos senhores, se houver, sobre a leitura de hoje. E aí, professor? E aí, Márcio? Mas toda essa descrição que o senhor fez aí, igual está comentando com a Ana Paula aqui, é quando a humildade encontra a verdadeira nobreza, né? É, isso mesmo. Não é? É uma Bela interação muito descrição. bonita. Bela descrição, isso mesmo. Não é? É uma interação muito bonita, porque um reconhece o outro e nesse reconhecimento mútuo aí, né? É igual aquela coisa, né? O pai vê o filho, né? E o amor de um vai até o outro, né? Como se fosse a Santíssima Trindade ali, É, grosso modo, né? Tratamento que se deve, né? Porque muitas vezes a humildade encontra a arrogância, né? A nobreza encontra o snob, é, né? E, bom, aí é um desfile de virtudes, né? Achei muito interessante. Gostei também do o palavreado ali do autor também, né? Que foi bem traduzido e também bastante em voga naquele tempo, né? Os privilégios e mercês que a gente Mercedes. via naquelas aqueles, como é que se chama? Aqueles documentos mesmo lá antigos, né, da monarquia. É, Eram Mercedes. né, de vez em quando eu brinco com as pessoas assim, você me concede essa mercê? Me concede um favor? Isso. Não é porque os deveres, antigamente, eles tinham de vir acompanhados com essas mercês, esses privilégios, para que eles pudessem não fazer como hoje, né? Simplesmente deitar e rolar à custa É do porque hoje erário, qualquer mas favor que a gente recebe, a gente considera que é obrigação do cara fazer esse favor, né? isso, que é outro ponto também, que é a mentalidade do direito. Ah, eu tenho direito a isso, tenho direito É, àquilo, né? Dos direitos, né? A pessoa acha que o direito ele tem que ter mais obrigação de fazer aquilo. A gente vê isso de um mendigo até isso. a mais alta escala, né? Exatamente. Então, Eu já dinheiro vi para ele. mendigo não aceitar uma esmola que estivesse acima de um determinado valor que ele achava que merecia. Acima ou abaixo? Ah, que tivesse abaixo desse valor, né? Ele É, achava que merecia dois reais e abaixo ele falava, não, não quero não. não, já cansei de ver isso também. Já É, vi mendigo em sinal de trânsito, assim, separando moedas de 50 de R$ 1 para um lado, moedinhas de 5 e 10 reais. Ele simplesmente jogou fora, assim, no meio da rua. Falou exatamente. assim, pois é, e aí nós, igual bobo, dando dinheiro para esse povo, né? Não é Exatamente. assim? É desse jeito. Então, assim, isso me faz lembrar também, tinha até um escrito hindu falando que eles dando a lista, né,
embora essas religiões sejam cheias de coisas erradas, elas de vez em quando acertam algumas coisas. Até relógio parado acerta, né? 2 vezes por dia, 2 vezes por dia até. Mesmo dia ele acerta, gostei dessa, professor. Vou guardar na minha arquinha, viu? Eles falavam mesmo assim que os sinais, né, dos tempos trevosos eram justamente isso, quando os pobres perdessem a humildade, quando os ricos perdessem a nobreza, porque é exatamente isso, a nobreza e a humildade, né, elas iam uma de frente para a outra, né? Uma se contemplando, uma reconhecendo a nobreza, né, de certas posições, o outro reconhecer a nobreza também, reconhece a nobreza do outro também, Essa foi a né? base do feudalismo, né? Que foi do ápice do feudalismo, né? Os nobres e os servos. É o modo Foi antigo. Depois veio a civilização burguesa e veio o snobismo, né? é, o snob. Sem nobreza, como Sem diz lá, nobreza, sine exatamente. nobilitate, né? É snob, pronto. Exatamente. Sem Que é o nobreza. que é a vida de hoje, né? Que tem grandes partes, né? Só inovação, só isso, aquilo outro. Se você não for, tiver vestido com a roupinha certa, não te falar do jeito certo, não tiver os mesmos hábitos dispendiosos, então você é tratado como, sei lá, talvez seja alguma peça útil no maquinário, né? Agora, veja bem, eu imagino que lá, naquela época, no Vaticano, tinha gente que torcia o nariz Sim, ao claro, Clemente sempre aquele, XIV de receber aquele mendigo lá no aquele palácio, né? pobretão, né? Aquele padre mal vestido. Sim, Tem certeza que sempre havia há. fofocas palacianas a esse Sim. respeito. Conhecendo a corte e o homem em Uhum. geral, Sim. a gente pode afirmar com certeza que havia esse tipo de escândalo lá. Ah, Ah, você viu o sim. padre receber né? esse, po- esse pobretão, esse mal vestido, esse padre que É, não respeita as, 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 os códigos aqui de elegância do Vaticano. aham. Foi até mesmo o próprio Papa, o próprio São Paulo da Cruz, uma vez que ele foi a Roma, um dos guardas lá o tratou Isso. assim, né? Exatamente. Teve que voltar. É. Essa aí ele descreve essa situação, uma pequena biografia que eu li, Daqui ele menciona também. detalhava, né? Detalhava, foi uma coisa meio humilhante para ele, né? É, E foi né? É desse jeito. E essa cordialidade também, né, professor? Se perdeu assim o tempo, acabou. Hoje é tudo aquela coisa gélida, as cartas, os documentos, não tem elegância, não tem formosura nenhuma na expressão, né? Na expressão seja oral ou escrita também, mesmo oral também, essa coisa protocolar, Po- chata, né? pois é, a cordialidade é uma virtude pequena, né? A gente Sim, só se perde quando a gente já perdeu todas as grandes, é verdade. entendeu? Porque ela É a última, né? é Que uma você virtude, pagar. quase que postiça, mas que quando você tem as outras, você tem ela também. Sim, E quando você perde exatamente. as outras, você perde a cordialidade, né? Agora Perde junto. só encontra cordialidade em pessoas fingidas, Muitas vezes em é. hipócritas, porque aí eles têm que ser cordiais para parecerem virtuosos. Sim, é parecer virtuoso, exato. Tem um ditado que falava assim, como é que é? Homem de fala fina, mulher de bigode e gente muito cortês, fuja logo dos três. Exatamente. É isso aí. É isso, né? Quer Ai, dizer, meu Deus. a cordialidade hoje, ela é postiça e tenta convencer Uhum. o público de que ele é virtuoso porque tem a cordialidade, né? Mas é É, só uma inversão de valores hoje em dia, né? é triste, né? É uma coisa muito comercial, né? É, exatamente, para enganar, né? Tudo virou comercial, tudo. Ai, é É, algeriza a palavra. Professor, acho que é a outra pessoa que quer falar alguma coisa. Premeditado. diga, Ana Paula. Não, só voltando à descrição aí do Papa, Clemente XIV, a primeira coisa que a gente pensa, ouvindo a descrição
desse Papa é que é um homem, a gente pensa num homem de fé, É, não é? exatamente. Não no Papa. Primeiro Isso. a gente pensa num homem que tinha fé, É. né? Que distância, hein, Ana Paula? Nós estamos Pois é. hoje, né? Pois é. É uma coisa impressionante mesmo, né? Tanto ele quanto, por causa da relação, né, com o Padre Paulo, tanto ele quanto o Clemente XIII, né? Ele parava, né, o dia, ele cortava a agenda para, enfim, receber o Padre Paulo, para se preocupar com ele, para mandar alguém lá na casa dele para saber como é que ele estava, etc. É uma beleza isso, né? Uma beleza. Lindo, eu também achei muito lindo. Uhum. Hoje em dia que a gente vê justamente os bons, esses religiosos sérios, bons, esses, padres sérios, santos, eles são justamente desprezados quando não são perseguidos, né? E desde do início da vida eles são cortados dessa linha de ascendência, né? Que levaria esse pessoal ao papado, né? Sim. Eles Os nem cortam passam por tudo. aí, né? Uhum. Já começam a seleção de baixo, né? Como dizia até o atual padre Tiago Bonifácio, lá do IBP, que saiu daqui do nosso meio, né? Grande Tiago. Ele tentou, eu me lembro direitinho, gente. Ele tentou, um seminário aqui da diocese, e aí, né? Você é tradicional demais, eu sugiro que você procure, e aí deram a lista lá de gente. Ou então, a seleção é feita por psicólogas do RH. Essas psicólogas do RH, já falei até isso outras vezes aqui, elas não sabem escolher nenhuma pessoa adequada para um emprego, numa fábrica, num comércio, num escritório, seja lá o que for, e ainda mais um padre, futuro padre. É substituir o seminário menor por psicólogo de Pois RH. Pensa bem. Eu já Porque antes fiz vários. essa avaliação, não só psicológica, mas geral, era feita no seminário menor, né? Nos tradicionais ainda são, né? E aí você passa por direção espiritual, etc. E aí, se você tiver vocação mesmo, você vai para o seminário maior. Mas hoje em dia é um bando de freudianos. Pode crer, né, pessoa? Nada a ver. E aí só sai um certo molde, né? E um molde que Deus muitas me vezes livre. não deveria ser, é justamente o oposto do que deveria ser, né? Nossa A gente Senhora. poupar aqui as palavras e não dizer mais do que seria, né, É bom conveniente poupar dizer. mesmo. Nossa Senhora, é Hoje em nojento. dia, expor muito essas coisas é perigoso, né? Nós estamos parecendo a Alemanha nos anos 40, 30, né? Hoje, oriental, né? Hoje é uma vigilância para tudo, né? Aí a gente perde até a espontaneidade com as coisas. Por isso que eu acho que há a perda dessa cordialidade também. Tudo é muito estudado, né? Cada gesto, cada ação é muito estudada. Não tem espontaneidade. Não tem, não. A vida virou um jogo de xadrez. É um medo constante de que se invada a privacidade do outro, que vai ofendê-lo, né? Isso, nossa Senhora. Que difícil. Nossa, mãe. Ver com as pessoas que a gente está sempre pisando em ovos, né? Calculando qual que é a provável reação da pessoa, daquilo. Se eu fizer isso, aquilo outro, se é isso, aquilo outro. É terrível mesmo. Deixa eu ver. Ser mal entendido, mal interpretado. Nossa Senhora. Tem umas pessoas como eu que, igual minha mãe dizia, né? O que o coração sente, a boca apita. Então é pior ainda. Não, a pessoa ser espontânea, franca, né? Como a gente de vez em quando fala. Isso é uma coisa terrível hoje em dia. Professor, falando nisso, você conhece a origem da palavra franco? De sincero? De sincero, não. É exatamente isso aí, porque os romanos, eles encontraram contato, né, com os francos, né? Aquele povo que tomou a França, né, para si.
era um povo assim que era muito direto e muito sincero, não pisava em ovos. Então, falou assim, mas você está sendo franco. Ah, a pessoa é franca. Ele é Olha que como um legal. franco, né? E muitas vezes a gente vê assim ainda uns resquícios de alguns desses povos europeus, a gente que ainda tem essa coisa de chegar e falar coisa e normalmente muitas vezes são, e a gente vê isso, por exemplo, Não, o próprio os francês é alemães, assim, né? franceses, O próprio francês isso, é assim. os franceses, os alemães, É. o inglês às vezes ele adoça um pouco a coisa, ele amolece um pouquinho, os francês, alemão, russo, polonês, esse povo eslavo, então, não dá coisa internacional. O povo eslavo é. Não, esse não é franco, não. Esse é mal educado mesmo. Esse é mal educado, já passou da franqueza, né? Pois é, mas aí o franco, assim, ele fala mesmo, sabe o que eu vou falar? Igual tem um francês que tem internet, ele fala, é uma coisa que foi difícil para mim aqui no Brasil, que você tem que, ao invés de falar não, as pessoas falam, talvez, vamos ver isso, não sei o quê, para poder amaciar a coisa. E ele falava não, e as pessoas ficavam chocadas, assim, mas assim, a gente ao lidar com esse tipo de gente, caso alguém aqui chegue a lidar, não fique chocada quando eles fizerem uma coisa dessa, né? Porque isso é natural deles. isso é natural deles, assim, eles estão bem intencionados, estão sendo sinceros, embora não seja a mesma polidez, delicadeza que outros povos, né? Mas é isso. Bom, pessoal, chega. Para nós brasileiros é terrível, né? Porque nós somos o contrário disso. Entendeu? Esse que é o problema. Eu não gosto muito desse tempo de ficar pisando em ovos, ficar cheio de ninho, entendeu? Porque às vezes eu sou meio direto assim demais, e o pessoal fica meio... Você tem sangue dos francos nas suas veias. Professor, tem sangue de tudo. O DNA corre pela África, pelas selvas americanas, então, tá vendo? né? Alguns cantos na Europa, aí tem de Savanas, tudo aqui. você é um cara, savanas africanas. Pois é, não é? Africanas e brasileiras também, né? O Cerrado aqui é uma espécie de savana. O homem das florestas, exatamente. É o povo das matas. Pois é, Povo das matas, jeito. Minha família tem de tudo, de preto, até azul, até louro do olho azul. Então, já viu, né? Uma típica família brasileira. Pois é. Bom Pensa demais. bem, que bagunça. Bom demais, bom demais. Isso aí, professor, obrigado. Obrigado a vocês, meus amigos. Mais alguma observação, algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.